Começar a gravar? Como é que começa a gravar? Já comecei. Pronto, o negócio é o seguinte. O Pix tem pelo menos 3 aspectos positivos para nós, cidadãos, para homens livres, não é isso? Qual o primeiro aspecto? O Pix vai aumentar ou reduzir a velocidade da moeda? Hein, foi? Provavelmente, tu diz em que sentido? De Aumentar discussão? a Vai velocidade da moeda. aumentar. Se eu quiser mandar um TED, um DOC para você, a porra do dinheiro às vezes fica preso 3 dias para você receber, não é isso? No Pix você vai receber na mesma hora. Às vezes o mesmo dinheiro vai circular 10 vezes que o Mais outro ou só menos, circular né? uma. Ele vai Isso, ficar ó. pendente ainda. Não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele Hidden Secrets of Money do Mike Maloney. Ele explica de maneira excelente que a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, você duplicou a base monetária e o preço das coisas diminuíram. Você lembra desse exemplo? Não assisti esse É porque muitas pessoas são idiotas e eles acham que a quantidade de dinheiro que é impresso não tem nada a ver com o preço. A inflação real, a única medida de inflação real é o aumento da base monetária. Exato. O aumento de preços ele é relativo, porque inclusive os preços são diferentes para cada pessoa em cada lugar. Se eu não como feijão, você come feijão, o seu custo de vida é totalmente diferente do meu. Só que você imprime o dinheiro, ele não vai imediatamente aumentar o preço das coisas. Sim, Porque, o outro não vai comer, porque a moeda exatamente, não é neutra. há 300 anos existe o conceito de Cantillon de que a inflação é diferente, a percepção da inflação é diferente nas camadas. Quem vai pegando o dinheiro primeiro vai sentindo primeiro a inflação e isso vai derramando a sociedade dos vagabundos que são donos do Estado até os servidores públicos, até os últimos que são os caras que têm menos ligação criminal com o Estado, são os últimos a sentir isso. Beleza, perfeito. Pronto. Para que isso ocorra, é necessário que a moeda circule. A inflação em aumento de preços, ela ocorre não só quando aumenta a base monetária, mas quando essa base monetária começa a circular. Inclusive, se você vê a velocidade de circulação do Bitcoin, do ouro, do euro, do dólar, do real, quanto maior a capacidade de uma moeda qualquer reter valor, menor ela tende a ser a velocidade dela. O dólar tem uma velocidade menor que o euro, e o real tem uma velocidade muito maior do que o dólar e o euro. E o ouro tem uma velocidade menor do que o dólar e o euro. Então, tipo assim, quanto melhor for aquele ativo como reserva de valor, menos motivação você tem para gastar aquele dinheiro. Se você recebe metade do seu salário em real e metade em bolívar zimbabuano, em bolívar em peso, você vai querer gastar a merda primeiro e o real você vai segurar, não é isso? Sim, eu esqueci o nome dessa regra, uma regra específica que é a má moeda empurra Lei de Gresham. Moeda... É, Lei de Gresham. Lei de Gresham. E, tipo assim, é uma regra lógica. Você vai segurar, se você diluir a moeda, você vai pegar as moedas antigas que ainda são de prata, de ouro e segurar e gastar as novas que são diluídas, não é isso? Exatamente. Pois é, Lei de Gresham. A Lei de Gresham é observável em qualquer cadeia. Em qualquer cadeia, guerra de trincheira, aquele cigarro que ninguém quiser, aquela comida que ninguém quiser, passa a ser a moeda que todo mundo quer desavar. Todas as outras coisas passam a ser precificadas naquilo. Aí diz, o Bitcoin como unidade de medida. Não sei o que. Não quero. Eu não quero. O Bitcoin tem que substituir primeiro o ouro, para 10 anos depois, mas quando acabar os estados, vai substituir a Fiat. Se o Bitcoin substituir o ouro daqui a 5 ou 10 anos, para daqui a 30 substituir como unidade de medidas porcarias, aí já é maravilhoso. Uma coisa que eu discuto direto com a galera, principalmente, eu já fiz até pergunta para tu fez a entrevista lá no Bitcoinheiros, eu já perguntei, pessoal, como que vocês pretendem resolver os problemas de pagamento a prazo usando cripto? Daí tem muita gente que fica dizendo assim, não, porque esse negócio de crédito é ruim. Como assim que crédito é ruim? Crédito para investimento, se ele for lastreado em poupança, não tem problema algum. Na verdade, ele é a coisa mais saudável que tu pode ter. E dessa galera crédito ser bom ou ruim é a mesma coisa daquela conversa de juro alto ou baixo é bom. Juro alto. Tipo assim, o juro bom é o juro de mercado. Qualquer juro que seja determinado por um político é uma desgraça, que é um tabelamento de preço, porra. Exato. Não, exatamente isso. E daí o que acontece? Se tu começa a falar de crédito, que é um crédito pareado em poupança, feito mercadologicamente. A galera... Um crédito subsidiado do BNDES pros brother, pra Magazine Luiza, pros vagabundos campeões nacionais, é ruim pro otário que tá pagando e maravilhoso pra quem tá pegando, não é isso? Exatamente. Não, e daí o pessoal começa assim, não, sabe esse negócio aí de mercado de crédito no Brasil? Tem que acabar. Sabe por que tem que acabar? Porque crédito é ruim. Como assim crédito é ruim? Sabe, tem uma galera dentro que defende, tipo, alguns maximalistas de Bitcoin que são ignorantes econômicos, esse é o problema. E daí quando tu vai conversar com essa galera, só sai besteira. Não, e às vezes o cara entende o que é as implicações do Bitcoin e você ignora, por exemplo, algumas implicações da natureza humana, como esse negócio que você estava mencionando aí do ANCAP.
do Ancapso. Esse negócio do Ancapso ficar dizendo, se a liberdade não ganhou, não terminou. Beleza, vai terminar quando em Cuba? Vai terminar quando para os 10 milhões de pessoas no campo de concentração chinês? Vai terminar quando para quem está na Coreia do Norte? Eles todos têm acesso à internet e continuam escravos. Como é que a internet vai... É isso. Assim, é importante. Esse livro, inclusive, vai ter o link aí embaixo, né? Se o pessoal tem uma pesquisada, dá uma olhada, grátis no Kindle. Explica, inclusive, isso. Se o cara não entender efeito Curley, se o cara não entender a estratégia de Cloward-Piven, ele não vai entender que o Estado é capaz, sim, de manipular e tabelar custos de administração e custos de transação, mantendo os caras escravos e utilizando a tecnologia antes do que a própria iniciativa privada. Ele cria um defasamento, porque tipo, somente quem cria a tecnologia é o mercado. Só que o mercado, para poder isso daí começar a espalhar, tem um custo de transação. O que o Estado pode fazer? Disparar o custo para cima e para ele o custo fica baixo. Então ele se adapta antes. Isso daí aconteceu na China, cara. Quando começou a ter o avanço do armamento chinês, por exemplo, quando começaram tipo, na era do ferro ainda, o pessoal começou a utilizar armas melhores, o que o governo chinês fez? Naquela época do Império, eles proibiram que a população utilizasse armas, tipo facas, essas coisas com base em ferro e tudo mais, só podia usar de bronze, enquanto o exército monopolizava para si a questão de materiais bélicos utilizando uma tecnologia mais avançada. E lá naquela época o Estado era talvez não tão centralizador quanto hoje, mas centralizador pra caralho ainda, sabe? China sempre teve esse problema, se tu for analisar. O Estado sempre foi grande na China. Tem vários autores que defendem, inclusive, que só existe democracia, embora a democracia seja uma desgraça, mas eles consideram democracia no conceito clássico de república. Só existe algum tipo de controle de poder se a classe média dominar economicamente o país. Se o país for dominado economicamente pelos muito ricos, eles vão usar os muito pobres para ser uma ditadura totalitária, exatamente o que a gente está vivendo. Inclusive, o juro negativo, a grande causa da desigualdade social, para ficar só reclamando desigualdade, é a redução dos juros. Porque a maioria das pessoas não tem patrimônio nenhum, o juro negativo multiplicou dezenas de vezes o patrimônio, 0 vezes 10 é 0, e 1 vezes 10 é 10. Então a desigualdade aumentou 10 vezes, mesmo que o patrimônio fisicamente continua sendo o mesmo de todo mundo, né? Mas só para resumir, tem 3 aspectos que o Pix é bom para a gente. O primeiro aspecto é esse, aumento de velocidade de moeda, acelerando o colapso da Fiat podre bolivariana. Sim. O segundo aspecto é o enfraquecimento da corrupção dos bancos. Os bancos, o sistema bancário é a antítese do capitalismo. Isso quem não disse não sou eu, é Rothbard, não é isso? Inclusive o Fed, por exemplo, é uma empresa privada que são bancos americanos os donos do Fed. Isso, beleza, perfeito. Isso. A captura administrativa dos bancos, o poder dos bancos sobre o governo vai ser destruído. O governo não precisa mais dos bancos. Você tiver um aplicativozinho ali que o governo paga tudo de todo mundo e as pessoas trocam créditos entre si, o banco já estava sendo engolido pelas fintechs, agora ele vai ser engolido pelo próprio governo. Isso aí também é excelente. A única coisa que daí o Bitcoin tem que fazer é começar a incorporar a função bancária de forma orgânica, no caso. Sem a instituição do banco, mas com as funções bancárias, tipo, poder passar... Capitalização e empréstimo. Capitalização e empréstimo. É isso que eu pergunto pra galera que eu tava comentando. Como é que tu vai lidar com esses pagamentos a prazo? Porque securitização, factoring, essas coisas, isso acontece facilmente. Né? O problema é quando tu tem que emprestar o dinheiro. E tu tem que fazer isso aí de uma forma que seja ainda segura. Uma das coisas que eu fico pensando, até como resolver esse problema, eu já tenho, tu não consegue ver aqui no meu espelho, mas eu já tenho umas coisas anotadas, já meio que mexe nisso aí. Pode falar até depois. A grande ameaça hoje, a grande vulnerabilidade do Bitcoin, ficou claro agora com a prisão dos caras da BitMEX, com a merda na Binance, problema judiciário de todas essas empresas, é a grande concentração em poucas empresas que não têm boas práticas, não têm governança superior e não integram uma série de serviços que são essenciais. Na hora que começar a ter serviços locais que ofereçam capitalização e empréstimo colateralizado, sintéticos de real, sintético de dólar, sintético de ouro, sintético de índice, o cara vai, por exemplo, o cara do jogo do bicho, o cara da boca de fumo, o cara que quer fazer transações que não quer que... E tudo. Não, garota de programa, você quer doar o dinheiro a alguém que você não quer que o Estado saiba, você quer fazer uma doação política para um libertário, você não quer ser perseguido por isso, você vai doar um sintético de real lastreado em Bitcoin no aplicativo que tem sede em outro país. A única maneira, em poucos anos, de você fazer transações fora do controle do governo, quando acabar o dinheiro físico, vai ser através de Bitcoin. Mesmo que você não toque em Bitcoin e não se exponha a preço de Bitcoin. Porque você vai estar mandando reais, os stable reais, que vão ser colateralizados em bitcoins sintéticos, como o DAI é colateralizado no esquema do MakerDAO. A questão é que eu não acredito pessoalmente que isso vai ser feito de maneira eficiente, com a user experience, com suporte, como as pessoas demandam, por DeFi. Talvez para algumas pessoas especialistas sim, mas o tio no-coiner e tal, ele vai querer ter suporte em português, ele vai querer... Isso aí empresas podem começar a gerar.
sem problema nenhum. Eu acredito que, inclusive, esses empreendedores, essa galera que tá querendo ganhar dinheiro agora, tá dando muito mole. Pessoal do Alltime, pessoal da Bitcoin Trade, nós temos vários gênios aqui, perdendo tempo em merda, velho, em coisa que não vai existir. Em 5 anos não vai existir corretora mais de Fiat em Bitcoin, né? Em país bolivariano. Eu acho, que assim, eu acho que o grande problema que a gente tem aqui é a questão que assim, o brasileiro ele é muito avesso a risco. No sentido assim, tipo, ele já vive no risco, ele não quer mais risco. Então, quando tu começa a trazer inovação, o cara tem que aprender. E, cara, eu tenho uma brincadeira que eu tava explicando como que funciona o Brasil para uns gringos, né? Eu disse, não, tu nunca deve subestimar a capacidade do brasileiro em fazer duas coisas. Em pagar em vez de aprender e achar complicado algo simples. O brasileiro tem isso. Eu explicando... O terceiro aspecto positivo do Pix é esse. Porque o Pix vai fazer as pessoas aprenderem a fazer pagamento para QR Code e pagamento anônimo. Porque uma das chaves do Pix é uma chave que não é telefone, e-mail, é um código que pode ser expresso em QR Code. Na hora que as pessoas começarem a entender que você pode pagar, você pode efetuar um pagamento anônimo para um destino de pagamento, você já vai estar sabendo utilizar criptomoedas. Você vai começar a entender que tem uma chave pública, uma chave privada. É mais ou menos a mesma coisa. Então, esses 3 aspectos eu acho extremamente positivos para as criptomoedas do Pix. Agora, nós estamos vivendo uma época que vai ser o final do dinheiro físico. Os próximos 4 ou 5 ou 6 anos. Inclusive, tem 2 coisas que é terrível quando você fala com o brasileiro. Se você chegar pro cara... A maioria, 80% da população acha, por exemplo, que esse senador que foi encontrado com 30 mil reais no ano tem que ir pra cadeia. Rapaz, 30 mil reais é menos de 15 dias do salário desse cara. Você vai botar na cadeia um cara porque tem dinheiro físico em cash na mão? A cultura que você está levantando, né? É absurdo. Então, você não pode ter 15 dias de salário em sua bunda? Você chegou a polícia na sua casa, você tem que entregar tudo que você tem à polícia. Não é natural você esconder dinheiro de um cara que você não sabe nem se é policial. E policial mesmo que é policial não lhe rouba. É isso? Não é natural o cara esconder o dinheiro dele? Como é que esse cara vai ser preso porque tem dinheiro em cash? 15 dias de salário em casa de dinheiro? Quanto é o custo de ser senador? Quantas pessoas comem na casa do cara? Ele tem que botar gasolina para quantos carros em época eleitoral? Esse cara tem quanto de gasto de passagem aérea? Isso não é nem uma semana de giro do cara, não é isso? O cara não tem que ser preso pelo dinheiro, ele tem que ser preso por ser senador, no caso, por ser, isso, exatamente. Por ser político. Mas não, se o dinheiro não veio de banco, é ilegal. Esse cara tinha 30 mil reais, de onde veio esse dinheiro? Vem cá, bicho, ter dinheiro é crime? Ter dinheiro é crime? Sim, na hora que você... É isso, bicho. Na hora que a pessoa começa a considerar aceitável que a presunção de culpa é do indivíduo, acabou. Não tem mais previsão legal, não tem mais nada. O governo pode pegar qualquer um e prender e todo mundo vai aplaudir lindamente. Essa mentalidade de, você não alegou esse dinheiro, você é bandido, você não tem o que esconder, mas quem não deve não teme. Quem não deve não teme, você confia totalmente no Estado para saber mais do que você. Agora os caras estão querendo fazer banco de DNA. Se você não é filho de seu pai, o Lula, o Jair Bolsonaro vai saber antes de seu pai, não é isso? Seu filho não é seu. O cara vai saber primeiro que você. Ele vai saber e você não vai. Uhum. Ele vai saber que sua mulher lhe traiu e você não vai saber. Ele vai saber a doença que você vai ter daqui a 20 anos e você não vai saber. Que porra é essa? Não, e tu vai ver também, isso daí é uma questão que toca também até em orfanatos e coisas do gênero, né? Porque alguns orfanatos se valem do fato que tu pode ficar anônimo. A mulher pode entregar o filho e ficar anônima, não ter nenhuma ligação. Se eu não me engano, tem até alguns países que quando tu entrega teu filho para o orfanato, o registro que tu teve o filho é até apagado. É isso. Um dos aspectos do livro que a gente comenta é exatamente esse. Um dos aspectos universais de colapso civilizacional é domínio de valores femininos. A maioria dos países passaram a ser socialistas, passaram a imposto de renda, é a invenção do século XX. Isso só acontece depois de mulher votar. Não é porque mulheres votam, é porque as mulheres daquela época não trabalhavam, não tinham instrução e passaram a votar. É por isso que todo partido de esquerda quer que o cara com 15, 16, 12, 11 anos vote. Por que ele quer que a pessoa... Porque o cara é uma criança mental. Você quer que pessoas que não contribuem, o porteiro do prédio votar no condomínio, ele vai votar para aumentar ou diminuir o preço do condomínio que ele não paga. Ele vai sempre votar para aumentar o preço do condomínio, aumentar o salário do porteiro e aumentar o número de porteiros, não é isso? Até que o apartamento não vai valer nada e o condomínio vai colapsar. É exatamente isso o Estado Social. Um condomínio que porteiro e visitantes votam. Até ser a maioria, né? Sim, sim. E daí quando é a maioria, tu começa o colapso geral do sistema, todo mundo começa a empobrecer. E qualquer pessoa que poderia produzir alguma coisa na região já saiu, ou morreu. Não, e tu ou também... vira migtal, o cara que podia produzir alguma coisa, o cara resolve não ter filho, o cara resolve pegar o dinheiro dele, comprar de ouro e Bitcoin, sair do sistema, não é isso? Uhum. Tem um débil mental que postou agora que a melhor ação do continente as melhores ações do continente era Itaú e BTG. O Itaú e o BTG não vão existir daqui a 10 anos, bicho. É a melhor ação do continente, o cara recomendando mesmo. Não, meu Deus, eu tô garantido, eu vou viver para sempre que eu tenho ação do BTG e do Itaú.
Olha o que era. O Nubank não existia 10 anos atrás. O Nubank vai superar há 3, o banco. 4 anos. Pelo amor de Deus, não vai existir. O governo não vai precisar mais desses bancos. Mesmo que o governo não precisasse deles, eles já seriam obliterados pelas fintechs. Mesmo que não tivesse o Bitcoin, que também vai obliterar eles. Não vai existir nem Itaú, nem BTG. Acabou. O cara achando que é o melhor. Imagine, você vê os bancos da Europa, dos Estados Unidos, todos perderam espancadoramente para o ouro. Fora que você tem uma ação de um JP Morgan, de um Bank of America, você tem uma chance gigantesca do negócio quebrar, você tem uma chance gigantesca de você ter um problema de liquidez, não poder sacar o dinheiro, tá com perda. Ouro não, ouro continua sendo ouro, 24/7 líquido, não é isso? Totalmente líquido, você não paga imposto de se você não vender. É absurdo. Os caras, inclusive o cara, eu tô ganhando dinheiro na bolsa. Claro que você tá. Você tá ganhando dinheiro na bolsa porque você tá assumindo riscos que você nem sequer compreende. Sim. O problema é que uma hora é o que o Taleb chama, já que você tá do lado de Taleb nessa discussão do QI, de catar moedas na linha do trem, não é isso? Você tá catando moeda na linha do trem, na hora que o trem chegar, meu irmão. Isso do Israel Kirzner, que ele disse que o plano de negócio de Israel é catar moeda na linha do trem. Exatamente. Ganhar de colher pra perder de balde. Pronto, você ganhou, eu ganhei 1000 vezes. Na hora que você perder, acabou. Pronto. Tudo, sim. Tu é destituído. Não, e se tu for analisar, cara, como a gente tá falando essa questão aí da moralidade, que a pessoa que tem a capacidade de mudar alguma coisa e compreende o problema, ela acaba se castrando. Eu até fiz um tweet esses dias falando sobre a questão que tu começa a analisar que cultos e figuras públicas e outras ideologias, elas começam a predar na fragilidade, na insignificância percebida do indivíduo sobre si mesmo, para poder solapar essa individualidade e se aproveitar disso para se multiplicar. Isso se multiplica como um vírus mental, é super perigoso, cara. E daí tu vai vendo as pessoas que têm a capacidade, talvez, de resolver esse problema, elas analisam a realidade, entendem que existem esses cadáveres andando por aí, essas pessoas que a individualidade morreu, e em vez de eles começarem a se proteger disso, não, eles basicamente destroem qualquer formação institucional capaz de resolver esse problema, se tu for analisar. Isso é verdade. E o que Mas isso a acontece questão... no longo prazo? Só completando o pensamento. O que isso acontece no longo prazo? Tu começa a ter uma expansão do Estado, porque tu tem cada vez mais pessoas que são necessitadas do Estado, daí pessoas que têm a capacidade mais sensata acabam saindo ou morrendo, né? E se tu for considerar, digamos, em países como Coreia do Norte e coisas do gênero, tu vai ver, cara, as pessoas que saem de lá, elas são anormais, elas são afetadas de uma forma, elas têm um problema, um trauma psicológico enorme. Psicopatas neurológicos. São Sim, psicopatas neurológicos idiota útil. O cara é psiquiatricamente afetado, né? tu ligou o ventilador? Quer que eu desligue? Tá ruim o áudio? Não, é só tentando apontar ele pro microfone que tá de boa. Mas pode desligar, não quero que tu passe calor, eu acho que tu mora no Nordeste, né? Porra, Salvador tá foda, velho. Sim. Melhorou? Nossa, é baiano ainda, perfeito. O que o canal precisava de baiano. Tá perfeito. Não, mas o que acontece também nessa questão toda... Agora tá escura a tua câmera, só pra avisar. O que acontece nessa questão toda é justamente o problema ligado à dissolução das questões morais. Tu começa a analisar. E isso vai aos pouquinhos, porque tu começa a aumentar o sufrágio para normalmente quem não tem interesse sobre isso ou não entende as questões incentivas. Daí tu começa a criar essa coligação, como tu bem disse. Tu começa a utilizar dos pobres em maioria, tu começa a multiplicar os pobres, incentivar a pobreza, para que uma classe dominante utilize eles para empurrar uma massa, digamos, de pessoas que são produtivas a basicamente dilapidarem o próprio capital, ou eles acabam saindo do país, ou morrendo, ou se castrando. Se castrando não digo assim fisicamente, mas eu digo mentalmente. Os se anulando na sociedade, não trabalhando, não ocupando a posição que eles deveriam ocupar naturalmente. Sim, tu começa a depredar a posição de elite natural. Isso daí degringola rapidamente. Depois daí, cara, quando uma elite natural, uma geração deixa de ser elite natural, ela tem que ser recriada do zero. A instituição sumiu. Tem que criar a instituição do zero. Isso eu vivo falando. Que a gente tem que pegar e prezar por instituições. Tanto que a base moral que eu vejo de libertarianismo, que a gente estava até falando do capítulo do fatalismo, a base moral não é atuar como se, está garantido a capitão, faça o que quiser. Porque o futuro já é certo. Isso, ainda por cima por questões tecnológicas e questões históricas. Isso daí é um marxismo disfarçado. A única fundamentação que tu tem é tu atuar como se tu fosse a última pessoa que tem a capacidade de fundamentar as instituições que as gerações futuras podem utilizar. Não quer dizer que isso seja verdade, eu chamo isso de uma verdade metonímica, que é tipo, ela serve como verdade. Se tu atuar em cima desse preceito, tu vai se dar bem, né? Por quê? Porque tu vai fazer as decisões corretas agora, no presente, em vez de tu cruzar os braços e falar, um dia alguém vai fazer. Se tu colocar categoricamente essa posição, ninguém vai fazer nada. O que essas pessoas não entendem? O que o cara que faz uma... Vento.
previsão que Vento acha do que ventilador. é inevitável. O que esses caras não entendem é o seguinte. Primeiro que não tem nada garantido. Pode vir um meteoro amanhã acabar com a humanidade. Mas o que esses caras não compreendem é uma coisa que já foi comprovada por diversos nobres de direita e de esquerda, que as pessoas seguem motivações. Se valer a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. Quem não for vagabundo vai ser eliminado financeiro ou fisicamente. Se valer a pena ser honesto, comportamentos cooperativos, a maioria vai ser comportamento cooperativo. Quem for vagabundo vai ser eliminado ou financeiro ou fisicamente. Quando você tem um comportamento que não vale a pena, a regra do mercado é a mesma regra da natureza, segundo Darwin, que é a liberdade mediada pela eficiência. Essa é a regra do mercado e essa é a regra da natureza. É isso que essas pessoas não entendem. Só que a regra da liberdade mediada pela eficiência tem diferentes resultados baseados nos diferentes ambientes. Um animal pode ser extinto em um cenário e se tornar dominante em outro, dependendo do meio ambiente onde ele esteja. A mesma coisa pode acontecer. O equilíbrio da humanidade pode ser uma Coreia do Norte totalitária e pode ser um capistão maravilhoso de super liberdade. Quem vai definir isso somos nós. É exatamente por isso que o Bitcoin é um imperativo moral. Por exemplo, como a gente estava conversando. Armamento em geral é um imperativo moral. É isso. Inclusive, comprar ouro é uma excelente forma de sair do legacy. 1 grama de ouro custava R$ 11,94 quando começou o plano real. Certo? R$ 11. Quanto é o grama do ouro hoje? R$ 350. Sim. Que ação subiu 35 vezes sem pagar nenhum imposto, com liquidez total em sua casa, desses anos? Nenhum. Isso não existe. Isso não existe. Sim, no legacy assim, não existe. Aí o cara ganha em real e ele acha que está ganhando alguma coisa. O número de reais aumentou 48% esse ano. A pessoa que investiu em qualquer coisa nesse país que não teve um retorno líquido de 48%, descontado o risco, não é você teve 48% de retorno, não. É você teve 48% de retorno descontado o risco, porque você tem que ter o que você ganhou, mas o que você poderia ter perdido. Você perdeu dinheiro. E não existe nenhuma opção no sistema convencional que a gente chama de legacy. E o livro serve, inclusive, para fazer essa demonstração. Não é só esse ano, que esse ano realmente foi extraordinário. Todos os anos, desde que começou o juro negativo, desde 2007, 2008, não tem nenhum ano que a perda fixa, como eu chamo de renda fixa, ou a perda variável, como eu chamo de renda variável, não tem. Acabou. Quem continuar no Legacy vai ser destruído. Exatamente. Quem continuar no Legacy vai ser destruído, vai ser obliterado primeiro financeiramente e depois fisicamente, porque esse é o objetivo da engenharia social. A engenharia social não quer apenas te escravizar, ele quer prostituir os seus filhos, ele quer colocar na cabeça de seus filhos que aborto é maravilhoso, que você só deve ter filho da hora que você estiver realizado financeiramente, que a coisa mais importante para a mulher é ter um emprego, fazer um doutorado e juntar o primeiro milhão antes de engravidar, para que sua filha, sua neta não tenham filhos e você seja extinto. O objetivo dos caras é exatamente esse. Sim, diminuir Isso é uma coisa que eu tenho que pegar e sentar um dia com o Cogos e conversar, porque quando ele começou a falar um debate que ele teve comigo e tal sobre antinatalismo, ele falou merda sobre o Bictal. Falou merda. Mas teve pontos que ele acertou um atrás do outro sobre antinatalismo. Esse que é o problema que eu vejo da maioria das discussões hoje em dia, que o pessoal não conversa os pontos, eles conversam o que eles acham que é e a discussão se atravessa, sabe? A justiça negou a Bruno o DNA. A justiça negou ao goleiro Bruno o DNA. Tipo assim, não é só na França que o cara não tem direito de discutir se o cara é o filho dele. Aqui no Brasil isso já aconteceu. Tem lugares que é crime você fazer o DNA de seu filho sem autorização judicial. E tem outros que, mesmo com o DNA do Ricardão, você ainda tem que sustentar a criança. Sim. Como é que você vai casar com uma mulher em um ambiente que, se a mulher lhe cornear, você continua sendo obrigado a sustentar o filho do Ricardão? É inviável, legalmente inviável. A lei brasileira e a lei feminista em todo lugar do mundo, ela existe exatamente para inviabilizar instituições naturais, como a nobreza, como a honra e como a família, né? Sim. E instituições que elas não são impositivas ainda por cima. Elas são tipo, totalmente naturais. Nobreza que tu tá falando não é uma questão tipo, o nobre ter o feudo e mandar nos caras. Tá falando assim, nada, tipo, nada. É de honra. É de honra. As instituições de honra. Sim, que é por exemplo, até que a gente tá falando, uma questão familiar. Uma das coisas que eu digo, eu acho que eu comentei contigo. Eu tenho uma família que, apesar da família hoje em dia ter se modernizado, foi nessa última geração. Né? Porque a minha família, ela, antes dessa geração, era tradicional. Uma das minhas tradicional avós, como? Patriarcal? Uma das minhas avós teve 4 filhos, o pai era o provedor, a minha avó cuidava, a outra avó teve 6 filhos, né? O avô provedor, a avó cuidava, e assim ia. O que começou a acontecer depois é que começou a ir para a questão um pouco mais moderna, que é tipo, menos filhos, né? Tudo mais. Você consegue sustentar quantas mulheres, quantos filhos foi? Que idade você tem, bicho? Eu tô com 26. Você tá com condição de sustentar quantas mulheres e quantos filhos?
Cara, ultimamente eu tô mais foda, né? tendo dor de cabeça, isso sim. Tá foda, né? Fazer Fora que, ó, primeiro, a mulher não precisa do homem, porque o Estado é o provedor e o protetor dela, ela não precisa de homem para. Inclusive, o Estado vai na televisão para dizer que o homem não é apenas provedor, não é defensor, ainda é uma ameaça para ela, não é isso que está dizendo na televisão? Que você é uma ameaça à mulher, você não é protetor nem provedor, o protetor e o provedor é Bolsonaro, não é você. Para É o começar, Estado, é o cafetão. é o Estado, é o cafetão, exatamente. E é uma mentira, é uma mentira. Sabe por quê que isso é uma mentira? Eles dizem, por exemplo, esse negócio do Estado ser provedor e o protetor, que é o pai do fim da fecundidade. A mulher não precisar do homem e o homem não precisar da mulher. Porque você antigamente pagava para ter sexo e ter filhos. Se você não pode ter filhos com certeza, você não vai pagar. Se você tem sexo no aplicativo grátis, você não vai pagar. Então a mulher simplesmente não vale a pena mais você pagar a mulher para nada. Você tem sexo melhor, as novinhas o tempo inteiro de graça, e se você botar ela dentro de casa, você não tem nenhuma garantia de exclusividade, nenhum direito extra, não tem que pagar, não é isso? Mas Sim, não tem voltando. por que tu investir nisso, né, no caso. Exatamente. O pagamento, no caso, é só um investimento na relação. Tu não tem por que investir no caso. Você pode investir na relação sem casar. Você não ganha nada casando com ela, você não ganha nenhum direito extra. Você come as melhores, sem compromisso nenhum, de graça. Pra que você vai investir? Mas voltando. Tu só investe se tu tiver, no caso, um alto grau de confiança na questão moral. Mas isso daí também, tu ainda fica com a retaguarda aberta caso a pessoa, sei lá, virar os cornos e querer te meter com o Estado. Você estava falando sobre a aversão de risco do brasileiro. Eu tenho 39 anos. Na época que eu era moleque, ninguém investia em banco. Tipo, embora tivesse juros positivos, existisse overnight e tudo mais, o principal investimento de quem morava na roça era gado. Tanto é que o Brasil tem mais gado do que gente. Só o Uruguai e a Suíça são assim no mundo. E quem era da cidade comprava matéria de construção, batia laje. Porque construção sempre valorizou, porque durante 5 séculos a população do Brasil quintuplicou todo o século. Em 1800 tinham 3 milhões de pessoas no Brasil. Tem regiões da Europa que tem menos gente hoje do que em 1800. Uhum. Então, a população quintuplicando, é lógico que o imóvel vai valer mais. O problema é que em menos de 15 anos a população brasileira vai começar a diminuir. Nós já entramos no ciclo da população brasileira envelhecer 3% ao ano. Então, nesse cenário de juro negativo e fecundidade decrescente, insuficiente, tem duas coisas que a maioria das pessoas não percebem. A primeira, previdência por redistribuição. Essa previdência baseada na solidariedade intergeracional não existe mais. Primeiro que daqui a 20 ou 30 anos vai ter 2 ou 3 velhos para cada um trabalhando. Acabou. Não tem como um cara sustentar 4. Segundo, com juro negativo, vai render quanto a sua capitalização, a sua previdência por capitalização? Vai render negativo. Tá? Você vai botar dinheiro todo mês lá, na Previ, na Petro, sei lá o quê, na Postales. Na hora que você vai tirar, vai ter menos em prata, menos em ouro, menos em galinha do que você botou. Então, as pessoas que acreditarem no Legacy, quem achar que vai aposentar no INSS, servidor público, juiz, quem achar que vai aposentar com previdência complementar, vai ser destruído financeiramente. Essas pessoas vão ser destruídas, a família delas vai ser destruída. A raça dela, não é eles vão morrer, não, eles vão acabar com sua raça. Isso é mais do que matar você. Eles vão impedir você de ter uma família estruturada e vão impedir de seus filhos de terem qualquer coisa e deixarem qualquer coisa para os seus netos, né? Sim, vão destruir todo. Tu fala legacy, no caso, pro sistema convencional. Sim, mas eles vão destruir teu legado, querendo ou não, é isso que eles vão destruir. Que é o teu legacy também, né? Isso. É o teu legado. Não, eles vão destruir você financeiramente, culturalmente e fisicamente. O seu DNA vai deixar de existir. Quando eu percebi o que era o juro negativo, a guerra ao dinheiro, 2011, 2012, eu fiquei muito deprimido com isso. O Bitcoin não apenas salvou minha vida financeira, mas também minha saúde mental. Como se diz na Bíblia, né? Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Se você não quiser entender disso, beleza, você vai ser um escravo. Você não vai deixar nada para os seus descendentes. Se você quiser deixar alguma coisa para os seus descendentes, você vai ter que aprender isso. Tem um argumento que eu já ouvi até de deputado bolsonarista, de gente de nível, porra, com 50 mil votos, que eu toda hora ouço em grupos. Mas você disse que Bolsonaro é uma putinha do PT, porque imprimiu 48%, porque piorou todas as métricas macro. Mas quem se preocupa com métrica macro é empresário. Você tem quantos milhões? Você tem empresa para se preocupar que o real caiu a metade de valor? Isso não muda nada na nossa vida. Cara, tu ainda tem que comprar as coisas, tu ainda depende dessas coisas. A qualidade da comida não come daquilo. Depende do valor da moeda. O quanto vale a moeda que o mendigo recebe? A poupança, as moedas que o mendigo guardou 3 meses, quanto. Tipo assim, a manutenção do valor da moeda é a métrica básica do valor moral da sociedade. Quando um dinheiro perde o valor, a sociedade perde o valor moral, porque não vale mais a pena trabalhar, não vale mais a pena se esforçar, não vale mais a pena poupar, vale a pena queimar de puta e cocaína. E é exatamente isso que acontece em todo o país, que a moeda perde valor. E é por isso que esse é o primeiro sinal do colapso civilizacional. Na hora que não vale a pena mais trabalhar, não vale a pena mais poupar, a sociedade se degenera. Roma caiu justamente por isso. Isso. O pessoal fica, invasões bárbaras. Por que Roma feminismo, segurou?
Feminismo provoca welfare, assistencialismo. Assistencialismo provoca déficit sistemático. O déficit sistemático normalmente é pago com a impressão da moeda. Aí a moeda não vale mais porra nenhuma. Os caras fazem o quê? Tabelamento de preços. Aí as pessoas abandonam as atividades. Teve um édito de preços em Roma em 311. Inclusive o imperador que fez isso foi o imperador que mais matou cristão na história da humanidade. Exterminou cristão, matou, arrancou língua e tal. Aí as pessoas começaram a abandonar as atividades reguladas. Aí veio um outro édito dizendo que você tinha que fazer o que seu pai fazia, senão você era morto. Se seu pai fosse padeiro, você tinha que ser padeiro. Sim, Não, a pergunta que o pessoal sempre fica fazendo assim, que eu jogo pra galera, né? O pessoal fica, porque Roma caiu pelas invasões bárbaras. Eu falei, cara, Roma segurou a invasão bárbara por séculos. Por que caiu naquele? Porque foi muito grande. Cara, tu já viu o tamanho... Por gerações, o exército romano já era majoritariamente bárbaro. Só que o exército romano tinha mais bárbaro do que os bárbaros, enquanto ele tivesse ouro e prata para pagar os caras, né? Exato. Daí quando começou a depreciar a moeda, tu começou a ter a desestabilização completa da defesa. Sabe? Você acha que a França, os Estados Unidos, precisa de americano ou de francês para defender eles? Basta baixar o padrão da legião estrangeira que acabou. A maioria dos policiais militares e militares brasileiros, se fossem aceitos com 5 patentes menos lá no exército americano, provavelmente iam na hora, né? Sim, dependendo do pagamento, iam na hora mesmo. Então, você é capitão? Aqui você vai ser suboficial. Pode vir, agora você vai ganhar em dólar, não é isso? Você não vai operar um bandeirante, não. Você vai operar uma coisa top, não é isso? Sim, sim. E outros problemas que tu tem sobre essa destruição geral da moeda, como a gente está falando, a questão da moralidade começa a ser destruída. E eu não vejo que isso seja somente o feminismo. Que tu colocou o feminismo. Esse é um elemento. É um elemento. É feminismo. Eu vejo que é o identitarianismo coletivista. Isso. Mas isso é uma característica feminina. Os valores masculinos são 4, inclusive isso é explicado no livro. Os valores masculinos é coragem, honra, habilidade. Coragem, honra, habilidade e lealdade, um negócio assim. São os valores masculinos. Os valores femininos são aqueles que são relacionados à empatia, que é o que você está falando, e à emotividade. Valores identitários é empatia emocional. Isso é valor feminino. Sim. A questão é a feminação da sociedade. O feminismo é só a expressão disso. Eu só vou colocar uma nota de rodapé aqui. Quando a gente está falando de valores femininos masculinos, a gente não está falando que não existe mulher leal, mulher corajosa. Não, nada disso. São inclusive associados a isso. Quando a feminista fala, masculinidade tóxica, é justamente isso que ela ataca. O negócio é o seguinte. A vida da mulher na sociedade, na história da humanidade. A mulher nunca viveu mais do que o homem na história da humanidade. A mulher, inclusive, aposenta antes, porque na época que se criou a aposentadoria, a mulher morria 10 anos antes, beleza? Uhum. Então não era justo que ela morresse tão cedo e não recebesse antes, né? Sim. Mas voltando. Só foi, eu acho que mudar isso 80% dos guerra, homens... né? Tem prova, tem antibiótico, né? Tem provas genéticas que 80% dos homens que viveram no mundo nunca deixaram descendentes. E mais de 80% das mulheres que viveram nesse planeta deixaram descendentes. É muito mais difícil para um homem ser digno de ser pai do que uma mulher ser digna de ser mãe. O investimento que uma mulher tem se reproduzindo, se ligando a um cara, é centenas de vezes maior. Você pode ter milhares de mulheres, a mulher engravidou do cara uma vez por ano, ainda tem que amamentar, ficar grávida e tudo mais. Uhum. Então o jogo é totalmente diferente. O jogo, as regras desse mundo, para um espécime masculino e feminino, humanos, são totalmente diferentes. A questão é que 80% dos homens na história da humanidade não foram homens suficientes para ter filho. Valores masculinos não significa que todo homem tem. A maioria dos homens não tem. Esses homens aí, os caras não são homens, eles não têm nenhuma coragem, nenhuma lealdade, nenhuma habilidade, nada, não tem nenhuma força. O cara todo cheio de geleia, como é que chama? Você vê o cara fisicamente, meu Deus, o cara não tem vergonha, desgraça dessa. O cara cheio de dinheiro podendo malhar, o cara não, nem aquele cara fecha a boca, faz jejum. Jesus mesmo dizia coração em jejum, o cara tá com uma petiola maior do que muita mulher aí, bicho. O cara não fecha a boca 2 dias na semana, não consegue fazer um jejum intermitente. O cara que não tem disciplina para comer, o cara vai ter disciplina mental para se controlar, para não fazer merda sexual. Pelo amor de Deus, né? Sim, não é completamente coligado, mas assim, é justamente isso. O cara não tem controle e acaba gerando esse tipo de coisa. Rapaz, a preferência temporal, inclusive eu recomendo mais uma vez, leiam Sefer de Amos, David Cohen Standard, que foi recentemente traduzido pelo doutor da USP aí, doutorando Guilherme, um livro genial, ele mostra isso, que inclusive é mais importante para o seu sucesso na vida, a sua preferência temporal do que seu QI, foi o que a gente conversou no início. Inclusive a preferência temporal se expressa de todas essas maneiras. É por isso o cara da favela, o cara da cadeia,
Normalmente, ele tá ali porque ele faz o que ele quer. Quem faz o que quer tá na cadeia. A nobreza, a honra, a coragem não é a ausência de medo. É você saber que tem uma coisa mais importante do que a ameaça que você tem medo. Você, por exemplo, saber que você vai morrer, mas saber que você vai morrer por uma coisa mais importante do que aquilo, que é a vida de seus filhos, sua honra, a integridade de sua família. É isso que é coragem, é isso que é nobreza. E as pessoas que estão na cadeia, normalmente, tem perseguidos, tem pessoas que estão na cadeia por nobreza. Esses caras de Hong Kong mesmo, porque foram nobres. Eles sabiam que iam se fuder, sabiam que ia pra cadeia, mesmo assim eles foram. Mas a maioria dos criminosos, os caras que se fodem na vida, eles se fodem porque eles fazem o que eles querem e não o que tinha que fazer. Ele come a filha da mulher, foi pedófilo, adúltero, tem filho com 5 mulheres diferentes. A questão é exatamente essa. A preferência temporal, ela é diretamente influenciada pela capacidade de retenção de valor da moeda. Se a moeda não prestar e Bonobo, Buba, foi o maior responsável pela diluição, pior do que Dilma, consequentemente também diluiu a moral do brasileiro. Sim, isso que vem de um conservador, né? Dito conservador. Essa que é a pior parte. Então, e se for ainda começar a analisar sobre essa questão toda, né, dessa diluição, tu pode também analisar justamente os fatos que estão ligados a risco, né? Porque assim, quando tu começa a ter uma questão que tu quer analisar o que vem de longo prazo, normalmente o homem, quando tá solteiro e tudo mais, ele é tomador de risco. Ele sai por aí, toma risco das coisas. Quando ele começa a formar uma instituição, ele começa a ter prudência. E a prudência é a melhor parte da coragem, se tu for analisar. O cara tem que ser corajoso para meter a cara para bater, mas ainda assim ele tem que ser prudente para não levar soco na boca à toa, né? Então, existem ciclos naturais da vida. Existe uma fase que você, quando você nasce, você consome muito mais do que você produz. Sim, aí depois você vai aumentando gradativamente até os 20 e poucos anos, dependendo da sociedade. Aí uma hora você começa a produzir mais do que você consome e você começa a acumular. Na nossa civilização, o casamento mediterrâneo era de um homem entre 35 e 40 anos com a menina entre 15 e 20. Que é quando o cara já acumulou patrimônio com a menina que tem um ápice de atributos reprodutivos, não é isso? Sim, o ápice de fecundidade. Isso. A questão é que tudo isso aí está sendo a ideologia. Inclusive, é importante que se diga que essas coisas não... feminismo, gaysismo, negrismo, essas coisas não surgiram naturalmente na sociedade. O educacionismo, por exemplo, o cara achar que ir para a faculdade, que fazer uma pós-graduação, mestrado, que inclusive o cara chega lá para estudar que é lindo, estudar porcaria de ideologia, isso não é espontâneo, isso foi criado pela União Soviética, isso foi bancado pela União Soviética, as pessoas que foram contra isso, foram assassinadas sistematicamente, tem documentação, que inclusive tem no livro, que no mínimo desde a década de 30, opositores ao comunismo, opositores a todas as estratégias de infiltração, eram assassinados sistematicamente. Até hoje a Rússia não está envenenando uma porrada de gente aí, o cara fala mal de Putin, não aparece morto, os caras matam, até hoje matam. Quem se opuser às pautas, inclusive fraudemia, lockdown, tudo isso são pautas de pura subversão, de destruição de patrimônio privado, para que os políticos, os amigos dos políticos, tenham mais dinheiro para comprar tudo barato e tenham mais domínio sobre a vida das pessoas, né? Não, a própria China, que depois que começou a ter o colapso lá, e eles conseguiram se recuperar mais cedo, porque começou lá a doença, né, começou a espalhar e os estados começaram a foder tudo, começou a ter o colapso local daquelas economias, então os chineses comprando tudo agora. Na verdade, eles dizem que eles cresceram 6% esse ano. Rapaz, eu não sei não, velho. Qualquer dado que vier da China é mentiroso. Eles não sabem nem a população deles, né? Eu não confio nos dados chineses. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu não tô dizendo que a China tá crescendo, tô dizendo que ela tá adquirindo patrimônio em outros países. Ah, com certeza. Mas o problema é que se Trump ganhar daqui a 15 dias, uma das propostas abertamente deles, de Trump, ele defende isso abertamente. Não, expropriar todo o patrimônio do PCC e dos seus representantes, as empresas chinesas do mundo inteiro, para indenizar pela fraudemia. Eles perderem tudo isso aí. E vem cá, na hora que aparecer uma proposta dessa, os Estados Unidos por trás, para esses países todos aí que receberam dinheiro da China não pagar nada e ficar com o patrimônio inteiro, eles vão achar ruim? Sim, sim. Cara, vai ser uma putaria que isso vai dar, cara. Isso aí eu dou certeza. Mas sim, no geral, o que aconteceu dessa questão toda é que simplesmente foi jogado uma nacionalidade no ventilador e se a China comprando tudo. Se a China se recuperou ou não se recuperou, isso eu não ligo. O ponto que eu tô dizendo é que a tentativa deles é começar a tomar patrimônio em outros países. Esse é o foco. E não existe economia privada na China. O homem mais rico da China, o Jack Ma, foi chamado para uma conversa e colocado para dar procuração para os testa de ferro do partido controlar todo o patrimônio dele. Depois ele sumiu por meses. Não existe nenhuma empresa do Partido Comunista Chinês, da ditadura mais assassina da história, privado. Não existe. Não existe. E Buba queria abrir as pernas para esses caras entrar aqui sem visto, não é isso? Não, e outra coisa que também acontece bastante lá na China também é a questão que tu vai analisar a indústria militar deles, ela é completamente subsidiária em empresas estatais.
Tu tem Tudo, certas não, partes de tudo, organização. tudo, Sim. Tu tem tudo. certas Todas as partes que empresas lá, são organizadas até até, só que elas têm que responder ao Estado. não existe propriedade privada. Não existe propriedade privada. É um sistema totalitário. Eles Sim, sim. permitem que você tenha algum simulacro disso para que haja um benefício. Na hora que eles tiverem interesse, eles chegam lá e expropriam qualquer um. A gente Como chama eles já fizeram. de, a gente chama de propriedade fiduciária. Isso, Tu tem, isso. É tipo, capitalismo de contra. Isso, é capitalismo contra compadrinho. Crony capitalismo, exatamente. o que acontece? Tu pode pegar, por exemplo, assim, vamos supor que eu vou produzir munição. Tô lá, começo a produzir a munição e tudo mais. No momento que eu pego e chamo a atenção das autoridades do Estado, eles podem chegar lá e simplesmente falar, me dá a fábrica aqui. Me dá a Exatamente. fábrica, eu vou decidir o que tem que ser produzido, quando tem que ser produzido, e tu produz. Ele simplesmente faz Isso. isso. E os dois exemplos, os dois contra-exemplos que demonstram como a tecnologia não está deixando a gente mais livre. O primeiro é o fraudemia, certo? O primeiro é a fraudemia, porque a gente perdeu liberdade, riqueza, tudo isso em um ano. E o segundo é a guerra inevitável. Nós estamos vivendo uma guerra. Foi Sim. um ataque biológico. Isso foi um ataque biológico. O negócio do petróleo foi um ataque biológico. Eles estão utilizando guerra em todas as camadas, matando insurgentes, matando opositores, financiando políticos criminosos, Extermínio de tudo. Eles estão etnias. inteligência, tudo, extermínio de gente, Vai venda notar de uma órgãos, coisa, campo de cara. concentração. O- Ou os Estados Unidos vai fazer um bloqueio e vai fazer uma guerra real, também aumentando o Estado dos Estados Unidos, que aumenta o gasto, ou esses caras vão dominar o mundo sem dar um tiro, que vai ser ainda pior, né? Cara, e fora que se tu for analisar, os chineses são muito bons em espionagem. Diz aí qual que é o nome do serviço secreto da China. Então, tem vários, inclusive o Estado, tem vários Não, o serviços nome. secretos. Então, Diz o que não que tem ele vários? é e o que que faz. É isso. Tem o serviço secreto do governo chinês. É porque na Não, China, é que você quer. por exemplo, Deixa eu terminar o ó, raciocínio. É que é o seguinte, ó, tu não sabe o que que é o serviço secreto chinês, tu não sabe o que cada um faz, só que se tu vai ver os Estados Unidos, essas coisas, tu sabe que tem a CIA que faz isso, aquilo, o isso. FBI que faz aquilo. Então, tipo, os serviços secretos desses países ocidentais, na verdade, são serviços discretos. Eles não são secretos, tu sabe que ele tá ali. Né? Isso. E quando não Mas sabe, o pessoal revela. é, Na China, não. Na China, tu não sabe quais camadas que tem o negócio. Simplesmente o cara chega, te joga no camburão e sumiu. existe inclusive, essa unidade de inteligência que eliminou os uigures, por exemplo, que antes de eliminar os uigures, foi a mesma unidade que foi criada para eliminar o pessoal do Falun Gong. Esses Uhum. caras, por exemplo, são um órgão de inteligência, acho que tem um número lá, agência 1234, tem um número, inclusive o cara se identifica, o policial sai da frente, porque isso está fora da hierarquia de comando de exército, de polícia, da porra toda. Existem instituições da China que o cara se identifica e um policial, um militar lá, tem um nome, agência, escritório, não sei o que lá, que se o cara se identificar, o coronel do exército sai da frente, que ele sabe que se ele ficar, ele se fode. Existem vários órgãos desses, de inteligência e de ação mesmo prática, que existem na China. A questão é que o governo, é importante que se diga que quem governa a China não é o Estado chinês, é o Partido Comunista Chinês. É como o negócio da SS. A SS não era o exército alemão. Era uma outra coisa que não era o Wehrmacht. O SS era um órgão nazista. Era um órgão do partido nazista. A Alemanha não era governada pelo Estado alemão. A Alemanha era governada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É a mesma coisa. É uma ditadura totalitária de um partido, não é o Estado. Eles não representam o Estado chinês. Então, tipo assim, existe uma estrutura do Estado e existe uma estrutura do partido. O exército chinês não chama exército chinês, é Exército de Libertação Nacional do partido, não é isso? Sim, sim. Não, e por esse controle tem também a formação final do Estado, que o Estado ele é o monopólio da questão jurídica, né, e da violência, mas se tu for ver, o Estado, quando ele chega na sua forma mais sublime, vamos colocar, por falta de uma palavra, tipo, a forma final dele é o monopsônio da questão bélica, o monopsônio do armamento. Ele se torna um comprador final, ele é tipo, para quem não sabe o que é monopsônio, só para avisar, é como o monopolista ele tem para venda, né? O monopsônio é para compra. Só ele pode comprar armamento. Ele é o único que tem esse direito. Ele é um direito reservado legal de compra de armamento. Isso. E ele então dita o preço. Porque tu vai vender para quem, né? Tu vai vender Se para quem? alguém, Tu vai vender para quem? Só pode vender para o monopsônio. um exemplo clássico de monopsônio, por exemplo, uma empresa que faz ketchup numa região que se planta tomate. O consumo dela é 95% do tomate, ela vai consumir. Então ela que vai ditar o preço do tomate. Senão você não vai ter quem vender, né? Mas voltando, se alguém tiver interesse de acompanhar como é que está a situação na China hoje, tem um canal no YouTube excelente, um cara chamado Chris Chappell, China Uncensored. É Inclusive, muito ele já bom esse canal. entrevistou o diretor da CIA, ele já entrevistou o diretor da CIA, vários generais do exército americano. Inclusive, ele tem episódios especificamente explicando as estruturas de polícia e de inteligência da China. É um negócio impressionante. Inclusive, eu acredito pessoalmente que a Binance é um órgão chinês. Embora o cara diga ser dissidente, eu não acredito nisso. Por isso, eu não teria conta lá e não manteria um centavo na Binance. Uhum. Cara, vamos falar sobre a questão, já que a gente tratou isso aí do monopsônio legal sobre armamento, vamos falar do armamento, que tu gosta de falar bastante do armamento físico e virtual.
aproveitar e bater isso daí. Que... No Brasil, legalmente, você tem duas possibilidades de adquirir uma arma de fogo. Você pode adquirir a arma de fogo através do sistema do Sinarme, que é na Polícia Federal, que é todo na internet, você não precisa nem pisar lá. E existe o sistema do Sigma, que é no Exército. A questão é a seguinte, o Sigma, você não precisa fazer um teste prático, você não precisa fazer psicoteste, mas você tem que ser filiado a um clube de tiro. E você tem que fazer prova de que você está comparecendo no mínimo 8 vezes por ano, beleza? Só que esse sistema não está informatizado. Esse sistema não está informatizado. Você tem que fazer prova de habitualidade. Nem que você vai lá e dê um tiro de ar comprimido. Você tem que comprovar que você está aparecendo lá. É por isso que explodiu por 10 o número de clube de tiro no Brasil. Porque o cara consegue reter arma sem fazer teste prático nem psicológico. Só que esse sistema não está informatizado. Esse sistema não é objetivo, certo? Você tem uma fila gigantesca, tem gente que fica 2 anos esperando para conseguir um CR, certo? Porque são poucos atendimentos que se faz por dia. E esse sistema não tem nenhum direito legal. Isso é um regulamento do Exército, pode ser revogado a qualquer minuto. Então não é direito legal. Sim. O direito legal que existe... No caso, o Bolsonaro passou umas portarias, mas não é uma questão que outro presidente pode retirar. Isso a gente já conversou bastante no canal. O Moro, qualquer pessoa que sabe quem é o Moro, sabia que ele era um ativista de extrema esquerda desde sempre. Ele, inclusive, prevaricou dezenas de vezes, permitindo que o Lula cometesse diversos crimes, tirasse dinheiro do Brasil e tudo mais, sem fazer nada. Moro, a mulher dele, eles são ativistas comunistas desde sempre. Qualquer pessoa que tivesse conhecido ele na época de faculdade sabia disso. Bolsonaro indicar Moro demonstra que o governo de Bolsonaro é submisso à pauta comunista. Das duas, uma. Ou não tem nenhuma inteligência, ele não sabe o que está fazendo, ou ele sabe o que está fazendo e é um traidor. Então, de qualquer maneira, é inapto para ser presidente da República. O governo Bolsonaro, na minha opinião, até hoje, nunca teve nenhum ato honroso. Por exemplo, uma coisa que ele podia fazer, independente de qualquer autorização legislativa, era moralizar o Enem. O Weintraub, ele tinha orgulho de dizer que nunca interferiu a questão do Enem e que o último Enem foi o mais progressista. Se ele nunca fez isso, o que ele está fazendo lá? Ele está recebendo dinheiro para quê? Para ser ministro de quê? Para ser ministro do PT? É isso. Mas, voltando à questão das armas. O regulamento que o Bolsonaro fez não permitiu ninguém ter arma nenhuma. Inclusive, aumentou as condições, a questão é que elas passaram a ser objetivas. Na minha opinião, um regulamento decente tinha que, no mínimo, liberar as armas de alma lisa. Por exemplo, espingarda. A espingarda não é utilizada em guerra como arma principal desde 1508. Foi a última batalha que ela teve um uso significante. 1508. Tem 500 anos que ninguém nunca ganhou uma guerra sem alma raiada. Por que não libera as armas lisas? Você acha que é certo um pai de família que tem uma espingarda de socar na roça, toma tapa na cara e ir pra cadeia, ser visto como um vagabundo porque o cara tem uma arma de socar em casa? Isso, qualquer um que trabalha dentro de delegacia vê diariamente esse tipo de coisa acontecendo. Um cara tendo a vida destruída porque tem uma arma de socar em casa. E esse cara que tem uma arma de socar em casa, normalmente, não tem telefone em casa, não tem sinal de celular. Se o vagabundo chega ali, ele não tiver arma, a mulher dele, a filha dele vão ser estupradas na frente dele, né? Sim, o cara não tem como... O pessoal fica, liga pra polícia. O cara é roceiro, o cara não tem... Não tem, liga. Mesmo que você viva na cidade, ligue pra polícia. Sim. Não, e, cara, demora uns 10 minutos essas coisas. Não, aqui na Bahia, aqui na Bahia, de 10 vezes que você vai ligar, 9 vai dar ocupado e uma vai demorar 5 horas pro cara chegar, né? Não, e outra coisa, o cara no meio da roça, tu vai ligar pro policial e vai ter que avisar, tem que passar porteiro do fulano, tem que não sei o quê. Porreta é essa. Pra esquerda, vai ter um eucalipto que é tal coisa, só que ele... Aí você passa pelo rio não sei quê, a casa de não sei quemzinho. E daí vai, sei que, daí tu chegou. Cara, até a polícia saber onde é que você já morreu 4 vezes, né? Já foram 3 grupos lá matar você, estuprar sua família. Sim. É isso. Na Polícia Federal, o cara tem que fazer teste prático. Para fazer teste prático, tem que gastar munição, você tem que fazer curso, você tem que fazer curso teórico, prático, saber os comandos de pista fria, pista quente e tal. Você tem que fazer teste psicológico, custa 200, 300 reais. Você tem que pagar taxa de 88 reais. Tem que fazer um monte... Que esse cara da roça vai ter dinheiro para pagar isso? Ele vai ter infraestrutura, condição de fazer tudo isso? Nunca. Então, as armas no Brasil hoje, elas são exclusivas. Uma arma legal é exclusiva para quem tem dinheiro e acesso a coisas que é só classe média alta. E aí o cara que é classe média alta acha que Bolsonaro é o grande herói da humanidade. O único fator que fez os únicos 2 fatores que fizeram a venda de armas aumentar foi esse negócio dos clubes de tiro, que realmente só gente milionária que tem muito dinheiro se filia a esse clube, tem inclusive dinheiro para ficar pagando despachante. E quem marmou muito mais do que Bolsonaro o Brasil foi aquele, cabeça de caceta, como é o nome que os caras chamavam lá, o cara do STF, cabeça de... Como é? O Barroso? Eu acho esse. O cabeça de ovo, sei lá o que o Olavo chamava. Esse cara permitiu que as guardas municipais todas do Brasil tivessem arma de fogo. Esse cara foi responsável pelo armamento do Brasil. Como é o nome dele? Que era advogado do PCC, do STF lá. Não lembro. É isso. Esse Barroso. Teve um desses caras aí que permitiu que na lei do desarmamento original era só cidades que tivessem acima de 500 mil habitantes. Ele liberou geral. Qualquer cidade interior que você veja, hoje em dia, guarda municipal está apresentando mais gente do que a civil. Porque esses caras puderam passar a ter arma de qualquer cidade. Isso que explodiu a compra de armas.
E outra coisa também aumentou hoje em dia a compra de armas, né, que teve um boom, foi a retirada da restrição de calibre, que agora o civil pode comprar 9mm, então tá todo mundo comprando pistola 9mm, essas coisas, tentando indo atrás. Eu não vejo nenhuma vantagem nisso, nenhuma vantagem nisso. Não, Inclusive, também não. a pistola mais vendida atualmente é a G2C, que já saiu de linha nos Estados Unidos, inclusive. O cara bota uma 9mm e um cano de 2 polegadas, isso é ignorância. Se você pegar e disparar uma bala, ela vai cair, ela não vai subir. O que faz a bala subir é a diferença de pressão dentro do cano. Se você precisa ter cano para que o 9mm compense. Se você vai disparar de um cano de 2 polegadas, é absolutamente indiferente se você vai disparar um 380 e 9mm. Uma vantagem que o 380 vai fazer menos barulho, menos recuo, menos fogo, né? Uhum. É uma questão toda discutível. Como eu disse, se até estar conversando antes, até vou ver o contato do Felipe para ter uma discussão no canal que ia ser interessante pra caralho. Não, eu preferia, pode marcar o dia que você quiser. Eu preferia, não, tem que só ver com o Bolsonaro. Tem tempo. Se Bolsonaro chegasse e dissesse, ó, arma não raiada não é arma, na definição de arma de fogo da Leital, e todo mundo na roça pudesse ter espingarda de socar 12, 22, arma de carteira que não tivesse raia, isso seria alguma ameaça ao exército brasileiro, uma arma que não tem efetividade acima de 30, 40 metros? O cara do interior estaria seguro. Você dentro do seu carro, você está seguro de uma abordagem. Isso não ameaça exército nenhum. Por que os caras não fizeram isso? Porque o Moro e depois os sucessores dele e todos os indicados de Bolsonaro para tudo do Ministério da Justiça são pessoas comprometidas com desarmamento com a esquerda, né? Sim, sim. Não, o problema é que, se tu for analisar, tu tem a questão que o pessoal, por acreditar na questão política, tu acaba solapando todas as instituições naturais. E tu vê isso aí dentro do libertarianismo. O cara acredita na política, o que acontece? Ele começa, eu só vou votar no fulano para evitar o problema. Né? Só que daí ele começa a ter a noção de tipo, não, mas se eu fizer um pouquinho mais que eu voto, investir um pouquinho mais, eu resolvo outro problema. Daí o cara começa a ir nesse declive escorregadio, vai investindo, até que ele chega no ponto que ele precisa corromper todas as instituições apolíticas para ficar subserviente às questões políticas e destruir todas as questões apolíticas para fazer antipolíticas, para fazer a política ficar mais efetiva e poder evitar os problemas. Só que daí tu se pergunta o seguinte, um cara que é libertário, que tem o objetivo de uma sociedade de leis privadas, tu vai chegar na conclusão qual? Se tu usa a política, tu vai acabar destruindo todas as questões apolíticas, porque elas vão começar a se corromper, e também vai destruir todas as questões antipolíticas, porque o pessoal que está usando política vai precisar fazer a política ser efetiva. Enquanto chega na hora que o tipo, liberal tá ali, tá fazendo os negócios, e daí tu começa a ter o Estado expandindo, nada mais segura. Porque as coisas que tu tinha para segurar foram destruídas. Eu não sou contra. Não se dá conta. Eu não sou contra defensores da liberdade se candidatarem. Eu acho que tem que fazer como a esquerda fez. Fazer guerra em todos os frontes. Fazer guerra em todos os frontes. Todos os frontes. Eu sou contra porque é uma armadilha. Ao meu ver, é uma armadilha. Facilmente uma armadilha. É isso. Você vai votar no PT, você vai chegar lá e votar no cara pior de todos, você vai votar no menos pior. O problema é que aqui em Salvador, todos os candidatos são de extrema esquerda. Você viu na Bolívia agora? Todos os candidatos são de extrema esquerda. O cara não tem opção. Nem um voto de protesto, pelo amor de Deus, né? Como é que chama? Eu não sou contra o cara. Inclusive, o que eu sou contra é o cara achar que isso vai ser a solução da vida dele. Não vai. Você quer ir? Vá. Você quer ir, se candidate. Você pode, inclusive, se candidatar para pegar o dinheiro e comprar de Bitcoin. Maravilhoso. Você pode, inclusive, ir lá para militar. Pegar dinheiro roubado. Isso. Ladrão que rouba ladrão. Não é isso? Recuperar dinheiro roubado é crime? Se o dinheiro é de direito teu, não. Se não exatamente. For, sua parte, né? Até a sua parte você pode tomar do ladrão, né? Até a sua parte, sim. Isso aí eu nunca fui contra. O problema é que eu digo que tem gente que entra na política e faz carreira, cara. E o pior é que tem a galera que complica toda a estrutura. Tem a galera que complica toda a estrutura legal da região. Tipo, vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul. Tava tendo uma discussão enorme sobre educação domiciliar aqui. O que os liberais poderiam ter feito? Poderiam ter feito uma questão tipo, vamos pegar e fazer uma liberação completa da educação domiciliar. O que eles fizeram? O Fábio Ossman e a galera lá. Eles simplesmente falaram, não, a gente vai liberar, só que o MEC regula. Não adianta nada, liberou nada. Não liberou nada. Só que daí tu pega essa galera aí que defende defensor da liberdade consistente, política de defensor da liberdade, fica, olha como essa pessoa fez serviço. Olha como ele fez serviço, olha que bonito. Então o que acontece? Quando aí tu reclama, tu é o chato. E essa galera fica lá e tenta criar uma pompa pra eles, porque se juntaram com a... Mas esse Fábio Osterman, ele é eleito alguma coisa? Ele é político? Ele é eleito deputado estadual e é o protegidinho, por exemplo, do Ideias Radicais. Não sei se você conhece. Não, mas esses caras são de extrema esquerda. Esses caras não são defensores da liberdade. Cara, da liberdade de fato, pô. Não, mas... Os caras são gaysistas. Os caras são gaysistas. Mas esses caras são... descolonialistas. Esses caras não tem nada de liberdade, né? Meu amigo, mas esse daí que é o defensor da liberdade político, cara. Não. É o cara que... Defensor da liberdade é Chioca, Cogos, Demichuk aí no Sul não foi candidato. Eu votaria em Demichuk alegremente, velho. Ou não? Eu não votaria em ninguém, mas, cara,
Mas você prefere que o PT... Você mora no município, tem um vizinho seu querendo impedir aumento de IPTU, você não quer que ele ganhe a eleição. Não, eu tô dizendo que ele não é a solução. Trazendo asfalto pra sua rua, você não quer. O quê? Eu tô falando que ele não é a solução. Não é a solução, mas eu não importo de votar nele, não. Votar é de graça. Se eu pagar R$1 pra votar nele, eu não votava, mas se eu já tenho que votar em alguém. O problema que eu tô dizendo é o seguinte, quando tu começa a ter a noção que a política é a solução, que muita galera que defende política acredita que ela vai solucionar algum problema, tipo, o cara vai reduzir o IPTU, a gente coloca nossos goleiros ali, sabe? O cara vai ficar lá segurando as leis. Qual que é o incentivo? Como a gente tá falando da questão da moralidade, então agora eu vou usar contra ti. Veja só, o incentivo é que o pessoal comece a falar, não, se eu tivesse mais apoio, se isso aqui fosse diferente, eu poderia fazer mais. E a galera que vota nele desinformada vai começando a baixar as barreiras contra o Estado. E esse tombamento de barreiras contra o Estado começa a fazer o Estado permear cada vez mais para esse políticozinho ter mais força. Aí quando chega a hora que um outro político assume, ele chega passando a lavra em tudo. É por isso que o Estado é eficiente, por exemplo, na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não entende Bitcoin. Porque o cara vê o Estado como um amigo dele, a pessoa que deu educação a ele, que deu saúde a ele. A maioria dos europeus, eu passei alguns anos morando na Europa, as pessoas acham que é legítimo devolver imposto porque eles foram educados pelo Estado. Sim, a questão é exatamente essa. Não, é isso que eu tô dizendo. Quando tu começa a permitir uma questão política... Estado eficiente. Estado eficiente. A todo momento, o cara se apaixona. Cara, a política é uma armadilha. Tu pode parar e pensar assim, não, se eu votar no político tal, o político tal, ele não vai passar o IPTU. Legal. Cara, eu não tô dizendo que, tipo, não, vota no petista, que daí o petista vai aumentar o IPTU, vai foder todo mundo, daí o pessoal vai ficar puto com o Estado. Eu não tô dizendo isso. É que eu tô dizendo que na ideia que, a gente tem que eleger nossos goleiros, colocar o político tal pra ele ficar defendendo o gol e não deixar não. coisa passar. A gente não tem que defender pra ir pro gol, não. A gente tem que defender nossos políticos pra ele chegar lá no Congresso e dizer, compre Bitcoin, ou sua família, você vai ter que prostituir seu filho. Você vai ter que prostituir seu... Imagine ter um deputado fazendo isso. Mas você não precisa. Imagine um deputado federal chegando lá e dizendo assim, compre Bitcoin. Tu não precisa ser um político ativo para fazer isso. Mas, rapaz, o político ativo tem a prerrogativa lá de dizer coisas que para nós somos crimes dizer. O cara tem muito mais liberdade. Não, calma aí. O que eu digo de político ativo, tu não precisa ser um político que queira passar lei, queira diminuir as coisas. Tu simplesmente vai lá e fala a mensagem. Tá usando o palanque para passar a mensagem. Não tem legitimidade. Não tem legitimidade para a maioria das pessoas e não acessa a dinheiro e poder. Um político desse pode fiscalizar coisas, ter acesso a informações que nós não temos, nós estamos numa guerra total. Mas eu tô falando... Você não quer, por exemplo, saber quem teve acesso ao seu Pix daqui a uns anos? Cara, o problema não é esse. Como eu disse, quando tu começa a abrir espaço para esse tipo de político, tu tem que baixar a questão de defesa. E essa questão de defesa não é que, tipo, o indivíduo pega e vai lá, como o pessoal pensa que a economia é controlada pelo presidente, né? Tipo, não, o preço do arroz eu vou passar essa barrinha aqui para cima, o preço do feijão eu vou baixar um pouquinho, o preço... Não é assim. O que eu tô falando das questões institucionais não é que tu controla a instituição, é que simplesmente algumas pessoas vão começar a achar que elas têm que pegar e ser mais tolerantes à política, né? Enquanto outras pessoas que começam a ser intolerantes com a política são colocadas como loucos, são afastadas, e as instituições que são para defesa da população do civil contra o Estado começam a ser dilapidadas. Isso porque o pessoal está apoiando uma pauta política. Então, moralmente, você começa a analisar para o longo prazo, apesar de tu queira colocar um político lá para saber o que está acontecendo, para entender o que acontece e tudo mais, esse cara acaba sendo um cavalo de Troia pra gente. Porque tu vai pensar assim, não, olha que a gente vai colocar o cara lá dentro. Só que tu tá dentro do outro cavalo. É um cavalo dentro do outro, sabe? Por exemplo, os deputados, você acha que hoje já sabem usar Bitcoin? Deputados e senadores? Não sabem. E é melhor que não saibam. Melhor que não saibam como funciona pra não regular. Se esse cara que tava com 30 mil reais na bunda, esse vice-líder do governo na Câmara, soubesse usar Bitcoin, seria melhor ou pior pra ele? Pra ele, provavelmente melhor, não ia ser pego. Se Gedel, que foi pego com 80 milhões de reais no apartamento, soubesse usar Bitcoin, era melhor ou pior pra ele? O que é bom pra ele, talvez não seja bom pra gente. Não é? Esses caras comprando Bitcoin em alta ia ser ruim pra gente? Cara, não tô falando nesse ponto. Se esse cara comprar Bitcoin, ele vai querer regulamentar o Bitcoin? Ele vai aceitar a regulamentação de Bitcoin? Ué? O Fábio Wassman declara Bitcoin? Ele usa quantidade insignificante. Quantidade significante. Quanto é que ele declara? 5, 4? Sei lá, a galera tá simplesmente começando a empurrar essa questão aí. Começar a querer regular. Quantos Bitcoin Osterman declara? Quantos por cento do patrimônio dele? É insignificante. Agora, Gedel com 50 milhões de Bitcoin, 50 milhões de reais em Bitcoin, a conversa era outra. É muito difícil. As pessoas respondem a estímulos. Se você fizer valer a pena para um vagabundo defender o Bitcoin, ele vai defender o Bitcoin. O problema não é esse, cara. O problema é que daí tu começa a criar toda uma estrutura em cima disso. Não tô falando confiar no cara.
Eu não tô falando confiar no cara. Inclusive a população, na hora que esses caras começarem a defender o Bitcoin como forma deles receberem propina, elas vão começar a desmoralizar mais ainda eles. Porque eles não vão receber o salário em Bitcoin, vai receber o salário em real, não é isso? Agora o político vai receber o dele em dinheiro. Sim, ele vai forte, começar né? a destruir mais ainda e vai piorar para a população moeda inteira. O que eu tô dizendo é o seguinte, não adianta simplesmente colocar que o político aceite Bitcoin, que começa a se tornar essa coisa e começa a foder todo mundo. Porque ele tá tirando, tipo, o bebê com a água do banho. Você não tá resolvendo o problema. A questão é que você Vamos tá criando ver. cada vez mais generalidades. A gente vai descobrir isso nos próximos anos. Eu acredito que daqui para a próxima eleição municipal, esse pessoal já vai ter aprendido, porque inclusive as restrições com o Pix vão ser muito maiores. O traficante de drogas, o cara do jogo do bicho, provavelmente o camelô, o agiota, o camelô, a prostituta não vai poder utilizar o Pix. Se usar, vai ter problemas muito sérios, né? O pessoal vai ter que começar a buscar formas alternativas. E eu acredito que vai ser real sintético lastreado em Bitcoin. Esse pessoal vai ter que aprender a usar criptomoeda. Cara, é que se tu for analisar, o Pix é o pesadelo de qualquer usuário de Bitcoin. Porque assim, ó, é o Estado tendo a custódia do teu dinheiro. Custódia completa. Não, mas é o sonho também. É o sonho. Não, eu falei, tem os três aspectos. Ao mesmo tempo é o sonho. É o sonho que o pessoal acorde, né? Não, eu entendo isso. Tipo, olha, tá piorando, é capaz do pessoal acordar e começar a usar criptomoeda. Então, apesar de estar piorando, pode melhorar. O problema é, como eu disse, tu tá simplesmente considerando a questão tecnológica. E tu tá caindo no erro. Não adianta simplesmente... Calma. Não é tecnológica, não. São 3 questões práticas. O Pix aumenta ou diminui a velocidade da moeda? Aumenta. A gente já falou isso no início do vídeo. Isso, reduzindo o valor dela, não é isso? Sim. O Pix aumenta ou reduz a capacidade de user experience de um usuário passar a usar uma Blue Wallet, por exemplo? Ou um aplicativo de trocas off-chain? Aumenta, não é isso? Sim, aumenta. Aumenta. É uma interface no ar, sim. O Pix aumenta ou diminui a dependência e o poder de banco sobre o Estado? Diminui a captura administrativa despenca, porque o governo não precisa mais do banco, ele vai mandar esse cara ao caralho. Ele agora o banco precisa do governo, não o contrário. Exatamente. Não, exatamente. Eu concordo com isso. O detalhe que eu estou dizendo é o seguinte, os incentivos disso daí ocorrerem, então aí, o problema é que justamente só porque tu está implementando uma nova tecnologia, não quer dizer que tu vai ter um retorno positivo dessa tecnologia. De cara, assim, porque o Estado pode simplesmente começar a utilizar. Tem aspectos positivos e negativos, com certeza. Sim, sempre o Estado vai controlar. O Estado vai querer pegar e controlar cada vez mais. Exatamente. No Brasil, em qualquer país. Se tu for analisar legalmente aqui no Brasil, criptomoeda não é moeda. É outros bens. Não, é outros bens. Se tu vender teu carro por criptomoeda, isso não é tecnicamente uma compra e uma venda, porque tu não tá usando dinheiro, é uma permuta. Não, você não realizou, é um mútuo federativo, é uma troca isso. É uma troca, é simplesmente uma permuta. Uma permuta é difícil o Estado regular. Agora imagina se vai um filho de uma puta de um liberal que entende mais ou menos como o Bitcoin funciona e tem a brilhante ideia de conseguir fazer um lobby fudido, mudar a lei de curso forçado e dizer que, não, agora a criptomoeda é moeda. E você fez transação, mas vai acontecer isso. Eles vão tentar, inevitável. A questão é exatamente essa. Ao meu ver, isso daí que é horrível se tu for considerar, porque é, digamos, uma adaptação do Estado para o que são as criptomoedas. Isso é muito mais difícil acontecer com um cara que é completamente ignorante sobre criptomoeda, que o cara que acha que é golpe, essas coisas. Nós não sabemos direito. Nós não sabemos direito, objetivamente, as implicações sociais do Bitcoin. Mas isso vai acontecer muito rápido. Em 3 ou 4 anos, essa discussão que a gente está tendo já vai ter respondido à realidade. Não tem possibilidade de existir dinheiro físico em 10 anos. Quando o dinheiro físico for estritamente regulado, toda a economia cinza e negra vai ter que migrar para algum lugar. Ou esses caras vão usar ouro e prata físico na mão, ou esses caras vão começar a usar criptomoeda. Na hora que isso acontecer, de 1/3 a metade da economia do Brasil e dos outros países do mundo, em consequência, de uma hora para outra, vão passar a operar em cripto. O valor das criptomoedas pode bombar aí um ciclo 10 vezes, como aconteceu em 2007, né? Uhum. Não, eu não discordo disso. O problema que eu tô dizendo é o seguinte, o perigo é que, em vez de tu ter essa transição rápida, tu começa a ter, digamos assim, um Estado tentando atrasar isso daí, tentando gerar mais facilidades, ele vai tentar o máximo. E o problema que eu fico preocupado é que alguém que entenda sobre criptomoeda resolva se eleger e falar, não, olha aqui, vamos salvar o negócio. Vamos fazer o Estado reconhecer a cripto, vamos tentar oficializar o troço. Mas se os deputados e senadores, em vez de meter cédula do ânus, começarem a meter senha na cabeça, eles vão aceitar alguma regulação e proibição de cripto? Cara, se os senadores, se os deputados, se o pessoal começar a lidar com isso... Não é a questão de regulação e proibição, porque o Estado não consegue realmente proibir cripto. Ele não consegue... ele consegue criminalizar. Criminalizar é tipo tu pegar e dizer que, sei lá, eu não posso pensar na cor amarelo. Sabe? Ou ele pode, por exemplo, o governo está inviabilizando atividades. Primeiro com lei de serviço de informação, lei de prestação de informação, tributação. Ele só está inviabilizando certas atividades. E certas atividades que
Isso. Particularmente, ao meu ver, eu acho que exchange é uma forma estúpida de tu resolver um problema. Não vai existir. Na minha Não, opinião, exchange de fiat não vai existir. ela vai sumir. O que tu vai manter vai ser provavelmente localizado em P2P. Isso. Sabe? Isso. Peer-to-peer. Cara, só pelo momento que a exchange já pede o teu CPF, já é uma coisa completamente assim espúria. Se for considerar o que é o fundamento da criptomoeda. Não, e BlockFi que é a sua cara, igual o governo, sua voz, tipo, seu e-mail, seu telefone, o cara tem um KSI mais violento do que a sua digital. Do pezinho, qualquer coisa. É absurdo. Não, só falta pegar aqueles exames de DNA que o pessoal faz para achar a própria árvore genealógica, sabe? Só falta isso, pedir um cadastro desse troço e mandar os dados. Não, e tu vê, a minha preocupação é assim, ó, cara, eu não tenho dúvida que o Bitcoin vai ser a tecnologia que vai determinar a próxima década. Essa década já está sendo determinada por ele. A próxima década vai ser um troço radical. Vai ser maior do que a internet fez com a humanidade até hoje. Vai ser maior que a internet, energia elétrica e tudo mais. Foi construído em cima disso, mas o impacto que isso vai ter vai ser muito maior. O que me preocupa é que é o seguinte, da mesma forma que por exemplo, o pessoal pode falar, armas de fogo equalizaram a relação de força entre, digamos, um cara muito forte e um cara numa cadeira de roda, né? Mas a tecnologia foi utilizada pelo Estado e acabou que o Estado que está cada vez mais poderoso. O detalhe que... e botou canhão, metralhador e tal, que as pessoas não têm acesso, né? E o que acontece? Antigamente tu tinha uma questão muito mais descentralizada. O que acabou com a soberania descentralizada das elites locais em muitos feudos e tudo mais? Apesar de serem Estado, era muito menos pior do que o Estado absoluto que começou a se formar em cima. Porque tu tinha elites naturais subsidiárias. O que ferrou com isso? O canhão. O canhão começou a derrubar a muralha. Acabou, né? Então, uma quantidade muito pequena de pessoas, com tecnologia, com recurso absurdo, eliminava uma quantidade enorme de pessoas. Né? Essa é a minha preocupação. Eu não estou dizendo assim, Bitcoin é um hoax. Não, obviamente eu sou a favor disso daí, né? O problema que eu digo é o seguinte, eu não vejo que simplesmente Bitcoin ganhou. Bitcoin não é bala de prata. Criptomoeda, em geral, não é bala de prata. Certo? Eu não sei se tu é uma das armas, perfeito. É uma das armas. Não adianta tu falar... Olha, eu tenho aqui criptomoeda, tenho aqui a minha chave privada, tá aqui meu QR Code, nada. Tem que criar todas as instituições. E isso é uma corrida armamentista, uma corrida institucional. É tu e o Estado do lado, os dois correndo. O Estado vai estar jogando coisa nas tuas pernas para tu tentar tropicar e tudo mais. E uma das armadilhas é o político. Perfeito. Uma das armadilhas é tu tentar votar num político menos pior, porque esse cara vai começar a se pesar nas tuas costas e vai te deixar mais lento. Porque tu vai estar querendo achar uma solução estatal para uma coisa que tem que ser fora do Estado. Como é que chama? O livro exatamente explica isso. Inclusive, a ideia do livro era escrever um livro que explicasse estados paralelos, seasteading, estratégia de evasão fiscal, como é que você compra residência, como é que você compra passaporte, como é que você consegue sair do país formal informalmente, como é que você consegue manter residências múltiplas. O problema é que a complexidade disso era muito alta e não existia mercado de pessoas. Exatamente. Esse primeiro livro é um livro introdutório de Bitcoin e de engenharia social. Tipo assim, se você quiser entender Bitcoin, lê o CFD Amos, The Bitcoin Standard. Esse livro não é só para explicar o Bitcoin, é para explicar qual a guerra que o Bitcoin é usado como arma, em que situação, quem são seus inimigos, porque também não adianta você dar uma arma na mão do cara que não sabe quem é o inimigo, esse cara não vai fazer nada. E é mais importante você saber usar a arma. Perigoso. O cara que não sabe que é o inimigo e ele tá com a arma, ele é o mais perigoso. Exatamente, ele é o exatamente. A ideia do livro é você dizer quem é o inimigo, quais são as estratégias. Por que o governo argentino venezuelano não é ineficiente? Eles são extremamente eficientes. O objetivo deles é eliminar a classe média, é eliminar a possível dissidência. Eles não querem dinheiro. O esquerdista não é ligado em lucro financeiro, ele quer poder. Psicopatas ponerológicos não estão nem aí para dinheiro, ele quer poder total, escravos. Porque escravos, é isso que esses caras querem. Exato. O dinheiro faz menos. O poder. As coisas que o pessoal fala até no Walking Dead, né? O que adianta tu pegar e juntar suprimentos e não ter arma? Tu tá juntando suprimento pro cara armado. E o Estado é justamente o cara armado. Exatamente. O livro, inclusive, explica as situações em que é mais vantagem, inclusive, todas essas coisas que a gente está conversando aqui, como você adquirir cidadania, como você adquirir residência, como você não se expor publicamente, como no futuro privacidade vai ser muito mais importante do que popularidade, como você usar VPN, como você se proteger fisicamente, como você saber usar arma, em que situação, legalmente. Fazer esse negócio. Isso, tudo, até velejar, você saber como é que você sai do país velejando, como muitas pessoas se salvaram da Venezuela, de Cuba, remando, inclusive. Essas habilidades são úteis, mas elas são complementares. E a mais importante delas é Bitcoin. Porque não adianta se você souber usar Bitcoin, só isso, você já impediu que eles te roubassem. Eles podem te matar, mas te roubar não podem, né?
Sim, se te matar, o dinheiro fica ali parado. E... Vai pro fundo do mar. Vai pro fundo do mar. Sim, Isso, morre contigo. exatamente. Não, e isso Pô, daí foi um encerramento genial que você fez aí, velho. Você matou o objetivo do livro, viu? Não, mas no final é uma guerra armamentista. Em todas as camadas. Em todas cultural, as camadas, só que não cultural, adianta achar física. não adianta... Cultural, física, política, isso. E o problema é justamente isso, que cara, a maioria das pessoas não entendem. Tu não pode simplesmente considerar a questão... vamos colocar o político e tudo mais, se esse político ele vai acabar fazendo tu baixar a guarda institucional. Porque Sim, ele tem instituições políticas... Você vai votar. E qual município que você mora? Eu moro em Porto Alegre, mas eu tô registrado em Uruguaiana, eu não voto. Pronto. Você vai na roça lá. Se você tivesse um primo se candidatando lá, você não ia lá votar no brother, não? Provavelmente não. Um cara que ia resolver o problema de sua avó lá, que ela tivesse com o IPTU, o cara que fosse resolver o problema de sua família, você não ia votar no cara. Cara, eu já me afastei de política. Cara, eu acho que eu só votei uma vez. Não, mas não tô falando de política, não. Tô falando do seu primo. Do seu primo que vai segurar o IPTU de sua avó. Você não ia votar no brother lá? Cara, eu já te falei, eu não voto. Você paga multa, né? Eu não pago multa. Eu simplesmente vou lá e assino um papelzinho que me livra até da multa. E bota nulo. Não. Mas tipo assim, eu não perco nada colocando menos pior. E se alguém for se candidatar lá, por exemplo, eu sou servidor público, eu fui candidato. Eu passei 3 meses sem trabalhar, recebendo dinheiro para fazer campanha anticomunista, falando para as pessoas, meu material tinha compra Bitcoin com a foto e o link das corretoras. Agora eu acho que eu já sei de onde que eu... Agora eu acho que eu já sei de onde que eu te conheço. Se eu posso utilizar dinheiro público para fazer pessoas comprarem Bitcoin e entender a verdade em relação ao mundo político, por que eu não vou usar? Eu vou dispensar essa oportunidade grátis, subsidiada? Você entendeu o que eu tô dizendo, foi? Eu recebi dinheiro, eu recebi meses de salário para imprimir 10 mil reais de folheto, compre Bitcoin, ou se os comunistas vencerem, tudo que você tem nesse país vai ser perdido, contando que é a Venezuela e tal, dizendo que é o comunismo, que você tem que ter filho e tal, tipo, dizendo tudo isso. Eu posso usar dinheiro público, eu vou dispensar essa oportunidade, podendo salvar famílias. Eu não vou ganhar eleição nenhuma, eu tive 3, 4 mil votos, tive 3.800 e poucos votos, mas se dessas 3.800 pessoas, 30 passaram a comprar Bitcoin e deixaram de ser infantis mentalmente, já não valeu a pena? Sim, é que a tua atuação não está sendo, digamos, chegar e entrar na política e mudar. Tu está tentando fazer mais uma atuação... Desmoralizar, usar o espaço. Inclusive, se eu ganhar essa eleição, quando eu chegasse lá, de botar em pauta a verdade. Chega lá, cota negrista, esse negócio de transexualismo, isso sempre existiu. Tinha orgia obrigatória de escravo em Roma. Eles querem que você seja escravo, é por isso que ele quer que seus filhos sejam promíscuos, e é isso que vai acontecer. Você quer que quem mande é do interesse do governador, do prefeito, que seu filho seja inteligente, independente, rico ou pobre, submisso e burro. Você quer que quem controla a escola dele, você ou o governante? Você imaginou alguém chegar e se dizer na televisão isso? Alguém dizer isso no Congresso lá? Por quê? Se eu mostrar, porque tu tem os coronéis no Nordeste, né? O Bolsonaro não teve 20% dos votos aqui, bicho. Aqui é PT, 80%. Sim. Que elegeu pra São Paulo. Imagine como é que chama. Bolsonaro teve um deputado aqui. Um deputado que no dia seguinte traiu ele. Um deputado federal aqui, que no dia seguinte traiu ele. A Bahia, pô, é o 3º maior estado do Brasil, de população. Uhum. Pô, foi uma honra conversar com você. Esse é o cara, meu velho. Você vai ter um trabalho. Rapaz, você é elite intelectual, engenheiro eletricista, rapaz. Meus parabéns, meu velho. Tá em que semestre?